salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, mais uma matéria que deixa claro os tempos que a gente vem vivendo. Inclusive, quando eu vi essa matéria sobre os pais que batizaram o próprio filho com o nome de Lúcifer, né? E vai ter sempre aqueles que dizem, não, mas o nome Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz. A própria Igreja Católica, quando fala lá em latim, eles falam Lúcifer e tal, no meio da oração. A gente sabe que isso é verdade, mas todo mundo sabe que a origem do Lúcifer era um anjo de luz. Então, quando você vê alguém batizar a própria criança com esse nome, ela está fazendo alusão a ele. É óbvio isso. Os próprios senhores do mundo, conhecidos também como iluminados, traduzindo para o nosso português, quer dizer os iluminados, banhados pela luz da sabedoria. Na hierarquia dos anjos, Lúcifer era um dos anjos mais poderosos que existia e se vangloriava por ser banhado pela luz da sabedoria do próprio Deus. Se considerava o mais inteligente de todos. Então, quando você vê os seus seguidores, você vê a mesma coisa. Eles que estão no topo da cadeia, topo da pirâmide, desse sistema que eles criaram, literalmente infernal, que escraviza cada vez mais as nações, que se apoderam de 80% das riquezas do mundo e menos de 20% é dividido por toda a população global. É isso que você vê e não dá nem mais para esconder. Você pega a fortuna dos 10 homens mais ricos, né? E Elon Musk está entre os 4 mais, se não já assumiu a ponta, tá quase. Você vê que é dinheiro demais na mão desse pessoal, mais ricos do que continentes inteiros juntos, um cara só. E eles se sentem no direito de fazerem isso porque se sentem superior. Acham que são banhados pela luz da sabedoria desse ser que a gente sabe muito bem o que é e qual será o seu destino final. Então, uma avó, vendo que depois que fizeram isso com a criança começou a acontecer coisas muito ruins na família, ela tentou mudar o nome dessa criança. Essa informação está em uma matéria enviada pelo nosso querido irmão Elias Passos Tenório, um veteranaço, desde o comecinho, acho que tem uns 8 anos aí que nos segue. Muito obrigado, meu irmão, por estar sempre junto conosco, mandando dicas. Você é um dos braços fortes desse canal. E a matéria dele diz o seguinte: após tragédia familiar, a avó tenta mudar nome de bebê batizado como Lúcifer. Uma matéria de 1 de fevereiro de 2022, recentíssima. Lúcifer foi batizado pelo pai que, meses mais tarde, tirou a vida da mãe e do avô do bebê. O homem também foi encontrado sem vida tempos após o crime. A avó do bebê, de apenas 10 meses de idade, está numa luta com a justiça para tentar mudar o nome do neto. O menino, nascido em março do ano passado, foi batizado como Lúcifer em Nova Olinda, no interior do Ceará. De acordo com as informações do G1, a criança é a pessoa mais jovem a ser batizada com esse nome no Brasil. No cristianismo, Lúcifer é uma alcunha associada à figura do diabo. O Ministério Público do Ceará, MPCE, explicou que a ação da retificação do nome foi movida pela avó do bebê em junho do ano passado, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Olinda, e que o caso segue em segredo de justiça. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, APEM Brasil, apenas outras 2 pessoas foram batizadas com o nome de Lúcifer nos últimos 5 anos, ambas no Rio Grande do Sul. Aqui uma pequena pausa para a gente tentar explicar o que é inexplicável, meus irmãos. Inexplicável para quem não está desperto. A gente fez agora recentíssimo um fracasso de audiência, né, porque o acesso é cortado. Nós fizemos um vídeo falando que agora as pessoas podem chegar lá no cartório e dizer: olha, eu não sou nem homem nem mulher, quero que você coloque na minha certidão de nascimento, quero que você coloque na minha habilitação que eu não sou nenhuma coisa nem outra. E o cartório, a pessoa que está fazendo o documento, mesmo na sua habilitação, logo a habilitação ainda não está só por enquanto na sua certidão, mas já estão visando para estender isso também para as habilitações e documentos gerais e etc, tá certo? Então você pode, tem essa facilidade, não precisa de processo judicial, você, não sou nem homem nem mulher, muda aí. Isso pode fazer. Agora, um caso desse, onde aconteceu uma coisa terrível na família, o pai tirou a vida, né? Provavelmente ficou possesso, porque isso aqui, meus irmãos, tudo tem a ver com a espiritualidade. Acredite você ou não, o mal existe. Assim como existe o bem, capaz de fazer milagres, verdadeiros milagres na vida das pessoas, fazer o mal virar bem, inclusive, também existe o mal, que pode literalmente destruir a vida das pessoas e uma família inteira, como é o caso aqui. E mesmo diante de fatos concretos como esse, casos de polícia, a justiça ainda há 1 ano faz o processo correr em segredo de justiça e não mudou o nome ainda da criança. Mesmo a avó, que agora é a tutora da criança, pedindo isso, e eles não fazem. Então, meu irmão, você vê que essa liderança aí
todos fazem parte dessas mesmas coisas. Eu mostrei um vídeo aqui também que o YouTube tirou do ar, em frente à igreja que fica no ponto mais alto da nossa cidade aqui, de Caruaru, Pernambuco, houve um ritual. Do lado tinha uma delegacia e viaturas dando apoio a esse ritual para que eles fizessem toda a segurança. E a única coisa que eu fiz foi mostrar as imagens e questionar o fato disso acontecer. Aí o YouTube alegou que tinha uma imagem de Baphomet no vídeo, né, que poderia dar a entender a nudez. E o vídeo teve que sair do ar. Eu reeditei o vídeo, tirei essa suposta imagem, que é usada em outros milhares de vídeos aqui, inclusive do nosso canal tem vários vídeos com essa mesma imagem, porque é a imagem que inclusive está em estátua lá em Washington, nos Estados Unidos, com 2 crianças. Não tem nada a ver, é a imagem que é daquele jeito. Eles não dizem que é uma obra de arte, pois bem. Então tirei a imagem, coloquei o vídeo de novo e o vídeo simplesmente não passou. Então o problema não era a imagem, o problema é o questionamento que eu estou fazendo em cima das imagens e dos fatos. A desculpa da plataforma para censurar o vídeo de novo foi que, como eles estão fazendo um ritual usando fogo, isso aí podia ser perigoso e eu estaria de alguma forma incentivando que você que está assistindo também fizesse isso, quando na verdade a gente está criticando. Se fosse assim, teria que tirar todos os vídeos de reportagem do mundo, porque se você está falando de uma coisa que aconteceu, né, e criticando inclusive, você mesmo assim pode estar incentivando alguém a praticar aquele ato só pelo fato de mostrar. Esse é o mundo que você vive. Agora, se você fizesse outro vídeo elogiando a prática, pode ter certeza que a coisa seria diferente. Então, no mundo inteiro você vê que as grandes lideranças, os cabeças das coisas, das principais coisas mais importantes no nosso dia a dia, fazem parte desse esquema. Essa é que é a grande verdade. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Preste atenção no restinho da matéria, onde a gente vai dar aqui os detalhes do que aconteceu com essa família que fez isso. A mídia já não divulga, né? Da mesma forma que divulgou com entusiasmo o fato dessa família ter batizado o próprio filho de Lúcifer. O que aconteceu depois disso, eles não têm essa vontade de divulgar. Mas nós estamos aqui para fazer justamente o outro lado. Poucos meses após o nascimento de Lúcifer, sua família protagonizou um terrível acontecimento que chocou a pequena cidade de pouco mais de 15 mil habitantes. Em 27 de maio, o pai da criança tirou a vida da companheira e do próprio sogro com golpes de machado na zona rural da cidade. Na ocasião, Lúcifer tinha apenas 2 meses de vida e ficou sob o cuidado da avó materna, que agora é a mãe. O pai, que fugiu após o crime, foi encontrado sem vida semanas mais tarde. O Conselho Tutelar de Nova Olinda relatou que desde o dia do crime, o bebê e seus 2 irmãos estão sendo acompanhados por conselheiros. E aqui já encerra a matéria. Eles não têm essa vontade de dar esses detalhes, entende, irmãos? Porque a espiritualidade, ela se mostra, inclusive é capturada em câmeras. Mas hoje qualquer fato que você mostra é logo tido como fake news, que não existe, que você está inventando. Inclusive eu já disse para vocês que eu vou retomar as investigações paranormais, porque tem muitas pessoas que não acreditam mesmo. Você pode até acreditar, né, ter uma forma de visão diferente dos espíritas, que acreditam que existe espírito. Eu nessa questão eu realmente ainda estou em pesquisa, mas seja espírito, seja entidades demoníacas, alguma coisa estranha existe. E de vez em quando é difícil, mas você consegue pegar esses fenômenos, principalmente em lugares que aconteceu coisas como essa matéria narra. Então, em alguns lugares que eu mesmo fui investigar, eu já peguei fenômenos estranhos acontecendo. E você sente a energia negativa do lugar. Agora, às vezes me dá vontade de postar os vídeos aqui mesmo e ao mesmo tempo não dá. Porque hoje a pessoa, meus irmãos, ela não quer estudar as coisas para vir opinar. Ela acha que ela tem que opinar, ela inclusive é incentivada a opinar sem saber de nada. E a opinião dela, por se tratar de 2 seres humanos, você pega um ser humano que estudou, passou a vida dele 50 anos estudando aquilo ali, para ter propriedade para falar, para saber o que fala. E tem outro que não estudou nada, ele só acha. Mas os 2 são seres humanos. O sistema te incentiva aqui, se você não levar em igualdade o que ambos estão falando, dependendo do assunto, claro, né? Principalmente os assuntos ligados à espiritualidade, porque quando é aquele outro, né, ligado a consenso disso e daquilo, ai de você se pensar, né? Você tem que repetir o que os caras falam, você não tem nem o direito, né? Em alguns casos vai ao extremo. Mas já quando é o oposto, você tem que levar as 2 opiniões de iguais, porque vem de 2 seres humanos, independente do que estudou ou não. Então assim você está fazendo o quê? Você está colocando o idiota em igualdade com quem tem alguma sabedoria, com quem tem alguma coisa para te acrescentar na tua vida. E um caso desse só reforça a necessidade de mostrar isso para as pessoas. Todas essas coisas que você está vendo acontecer no mundo, meus irmãos, que acham que é modernismo,
É bom lembrar da música de Cazuza nessa hora. É um museu com grandes novidades, meus irmãos. E um museu muito antigo, um museu que já tinha sido até esquecido, graças à intervenção do próprio Deus. Eu disse aqui, e muita gente ficou chocada quando eu disse que o primeiro político foi Deus, o próprio Deus. E foi inclusive impeachmentado pelo povo. Deus, quando tirou aquele povo ali do Egito, e Deus sempre interviu na humanidade, quando o mal chegou a quase governar tudo, tomar 100% do poder e acabar com o livre-arbítrio, Deus sempre interviu. Foi assim com o povo de Israel, que estava escravizado, não tinha mais chance de se recuperar na mão do povo egípcio. E você vê, né, que essa ideia de alguns que, Davi, mas se você não pode ir para o mato, né, tem pessoas com problemas na sua família, é uma questão da natureza, sobrevivência do mais forte. Deus não pensa assim, porque se Deus achasse que só o mais forte deveria sobreviver, ele não teria intervido, teria deixado o povo egípcio dominar tudo, como dominava na época. Teria deixado Roma, maior império que já se viu, governar o mundo inteiro. O próprio Hitler é a mesma coisa, mas Deus sempre interviu. Você vê Roma, né? Que escravizou tanto o povo de Israel. O que aconteceu com ele? Foi dominado justamente por esse povo, pelo cristianismo, que eles tanto perseguiram e condenaram. A mesma coisa os egípcios, a mesma coisa o Hitler, as pessoas se uniram, até pessoas que faziam parte do exército dele mesmo, sabotaram ele. Lembrando até uma fala do mestre ancião, né? O mal não é nada mais além de mal, apenas mal. Vou até colocar esse trechinho aí para você lembrar. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Arles pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas se ele vencer, será justiça. Em outras palavras, pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. Como você diz, isso é uma coisa que a história prova. Até o Império Romano, que tinha o maior exército, foi derrotado e desapareceu do fluxo da história. É isso que acontece com a injustiça. A injustiça é sempre injustiça. E a verdadeira justiça é sempre justiça. Ninguém pode alterar a verdade. Eu mostrei isso pra vocês, meus irmãos, pra provar que essa ideia de que a sobrevivência do mais forte e tal, ela não é uma coisa divina, não é uma coisa de Deus. Você vê o rei Davi também. O rei Davi era franzino. Jamais deveria ter sido rei, de acordo até com a tradição familiar que se tinha, que ele era o irmão mais novo. Ele deveria sempre servir aos outros irmãos mais velhos. Mas o que é que Deus fez? Deus enxergou no menorzinho aquele que era o mais humilde, que era deixado para trás pelos próprios irmãos e até pelo próprio pai, colocou ele como rei. O próprio Samuel, né, o profeta Samuel diz que Deus enxerga de uma maneira diferente dos homens. Nós não temos o merecimento de ter a visão de Deus, não temos esse poder. Então o que pra gente parece, né, ser uma grande coisa, para Deus é uma coisa insignificante. E uma coisa que muitas vezes a gente trata como não é nada demais, isso aí não vale nada, para Deus é muito diferente. E aí, meus irmãos, trazendo esses exemplos para dentro do caso que a gente viu, a família batiza a criança com esse nome, até então não tinha acontecido nada desse tipo. O que é que acontece? A maldição, a mão de Deus pesa sobre eles. E é bom você entender quando a gente fala a mão de Deus pesa, porque quem defende nós do verdadeiro mal, que o próprio Cristo nos alerta que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, quem nos livra desse mal, que está ao nosso redor o tempo todo. É só você dar brecha, afastar Deus de você, que ele entra na tua vida. Então quando o cara vai e consagra o próprio filho a uma entidade maligna, Deus se apartou deles. E aí ficar à mercê de todas essas entidades malignas. Tem pessoas que pesam para acreditar nisso, mas meus irmãos, se vocês verem a quantidade de vídeos, inclusive em ocorrências policiais, onde já foram gravadas sombras se arrastando pelo chão, vultos passando de uma velocidade incrível que ninguém sabe identificar o que é. Tudo isso acontece. Agora as pessoas não querem acreditar. Por quê? Porque elas são incentivadas desde criancinha hoje a serem materialistas, a tratar a espiritualidade como coisa de gente ignorante, gente fanática religiosa. Porque o maior trunfo do diabo foi justamente esse, convencer as pessoas de que ele não existe e que você pode fazer tudo, que não vai te acontecer nada, que é só isso aqui que você está vendo e quando você fechar os olhos passou o tempo. Mas não é assim, meus irmãos. Os fatos demonstram que não é assim. Existe algo muito maior que as pessoas não percebem, e essa vida sim é que é passageira. Então, meus irmãos, deixa aí a sua opinião. É triste o que aconteceu. Isso também prova que nós não temos políticos que realmente têm valores cristãos, porque cadê a bancada evangélica agora interceder e ir para cima dessas autoridades para adiantar esse processo de mudar o nome da criança, para ver se salva essa alma ainda? Cadê? Você não vê, só vê cara usar aí a religião
né? Todos eles fazem isso, todos. É o cristão católico, é o cristão evangélico, todos eles são tudo na hora da campanha. Mas você não vê, na maioria das ocasiões, eles se comportando e tomando decisões a favor da doutrina cristã. É terrível essa situação e mais terrível que o povo não enxergue. Enfim, a gente paga um preço muito alto por falar essas coisas aqui e eu peço que você compreenda, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas que, se assim o Criador permitir, a gente volta amanhã. Quem puder dar uma força aí em comprar um dos nossos produtos lá na Hotmart, faça isso. Ajuda muito o canal e pode ajudar muito você também, que pode ser o ganhador. Você sendo sorteado, comprando um dos produtos que você ganha de 1 a 3 números, você concorre ao carro que está sendo turbinado. E se não quiser preferir o valor em dinheiro, você pode optar por 25 mil reais, a sua livre escolha, assim que a gente fizer o sorteio, tá certo, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos, link na descrição do vídeo. A gente vai ficando por aqui, um abraço e tamo junto.